Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos fazer um trabalho avaliativo. Esse trabalho vale 2 pontos. E o nosso tema é sustentabilidade e meio ambiente. Então, nós precisamos saber um pouco mais sobre a sustentabilidade e meio ambiente para poder realizar esse trabalho. Então, vamos lá? Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? Pois é, sustentabilidade é a capacidade do atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, a sustentabilidade, ela vai ser quando uma sociedade, consegue satisfazer as suas necessidades sem comprometer o meio ambiente, para que as gerações futuras possam utilizar desse meio ambiente, certo? Então, assim, a sustentabilidade, ela vai fazer com que nós usufruímos, nós utilizamos da natureza, do meio ambiente, o consumo desse meio ambiente sem prejudicar as nossas gerações futuras, certo? Então, falar de sustentabilidade é falar dessa capacidade em utilizar os recursos naturais agora, no presente, sem comprometer esses recursos naturais para que as nossas gerações futuras possam utilizar dessas do meio ambiente, desses recursos naturais que nós temos no nosso planeta Terra, certo? E meio ambiente? Nós já ouvimos falar várias vezes do meio ambiente, mas talvez nós não tenhamos parado para pensar qual é o significado do meio ambiente. Então, para a grande maioria das pessoas, meio ambiente é a mesma coisa que florestas, animais, regiões polares, enfim, lugares selvagens onde a ação humana ainda não é muito forte. Nesse sentido, o meio ambiente vai ser sinônimo de natureza, ou seja, sinônimo vai significar a mesma coisa que natureza. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas, quando pensam nos problemas ambientais, referem-se às alterações que os seres humanos impuseram à natureza, ou seja, alterações essas que chegaram a ser extremas, tais como a criação de inúmeras substâncias novas, novas combinações que não existem no estado natural e que por isso vão gerar, os mais variados tipos de poluição, já que não são facilmente integradas aos ciclos naturais. Então, quando nós falamos de meio ambiente, rapidamente nós falamos, nós ligamos meio ambiente a questões da natureza, a questões em que o homem não está presente, Mas, quando nós falamos de questões ambientais, problemas ambientais, aí nós incluímos o ser humano, nessa questão ambiental, que prejudica, o homem criou vários poluentes que acabam degradando o meio ambiente, certo? Então, vamos lá. Mas e aí? Ainda o que é meio ambiente? Se ele está relacionado à natureza, mas não é a natureza? Então, olha só a definição que ocorreu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi celebrada em Estocolmo em 1972. Então, definiu-se o meio ambiente da seguinte forma: o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. Ou seja, é todo o ambiente que nos cercam, os seres vivos, os seres não vivos, todo esse espaço onde nós habitamos pode se referir como meio ambiente. É o ambiente onde nós vivemos, é esse meio, Então, meio ambiente não é só as florestas, não é só a natureza, mas é o ambiente em que nós mesmos vivemos.
E aí, para falar de sustentabilidade e falar de meio ambiente, nós temos que falar o que acontecerá se o ser humano não cuidar do planeta, né? Nós somos responsáveis por cuidar, né, da terra, cuidar da água, cuidar do nosso ar, né? Então, nós somos responsáveis por cuidar do nosso planeta. E o que acontecerá se o ser humano não cuidar do planeta, né? Lembrando que nós estamos no meio desse planeta. Se nós não cuidarmos desse planeta, o que acontecerá com nós, com os seres humanos? Olha só, o ser humano tem desmatado as florestas. E o que isso gera para nós, seres humanos? O desmatamento, né? O desmatamento vai provocar, né, o aquecimento global, não é verdade? Então, o planeta começa a esquentar muito e prejudica quem? A nós, seres humanos, não é verdade? O que acontece? O que está acontecendo? Olha aí o cuidado do ser humano com a natureza, com o meio ambiente, o meio onde nós vivemos. A queimada. O que acontece com as queimadas? Quais são os principais prejudicados com as queimadas? Não somos nós, seres humanos? Não são os animais, os seres vivos, né? Nós somos os maiores prejudicados. E o que acontece? Olha só o que está acontecendo. Será que o ser humano está cuidando do planeta como deve? O que acontece com as águas quando nós poluímos? Quando nós não deixamos, não jogamos o lixo nos lugares adequados? O que acontece? Está acontecendo isso. É isso que está acontecendo, a poluição das águas. E quem é o mais prejudicado com a poluição das águas? Nós, seres humanos. Nós somos os maiores prejudicados, né? Quem depende da água para sobreviver? Os seres vivos, nós, seres humanos. Olha só, e aí nós vemos, né, que o meio ambiente compõe, né, elementos físicos, químicos, e o que o ser humano tem feito cada vez mais? Produzido, né, através, né, das tecnologias, das inovações, que nós ficamos fascinados. Isso não é ruim, mas também nós temos que pensar pelo lado da poluição do ar, né? Os combustíveis criados para a movimentação dos carros, né, dos nossos meios de transportes, tem poluído muito o ar. E aí, quem são, mais uma vez eu vou perguntar, quem são os maiores prejudicados com a poluição do ar? Nós, seres vivos, seres humanos, animais, né? Nós somos os maiores prejudicados. Então, quando nós criamos essa poluição, nós estamos nos prejudicando. E aí, como você tem cuidado do seu meio ambiente? Como você tem cuidado do planeta? Pense um pouco sobre isso. Não cuidar do meio ambiente é não cuidar de si mesmo. Quando eu disse que nós temos que cuidar do meio ambiente, é cuidar de nós mesmos, é cuidar do meio onde nós vivemos, né? É não desmatar, é economizar água, é não poluir a água, é evitar a poluição do nosso solo, da nossa terra, é evitar a poluição do nosso ar. Então, não cuidar do meio ambiente é não cuidar de si mesmo. Jogar o lixo nas ruas, jogar o lixo nas águas, é não cuidar do meio ambiente, mas é não cuidar de nós mesmos. E olha só, se nós tivermos pequenas atitudes como jogar o lixo no lixo, né? Quando formos acamparmos, não jogar o lixo nas águas, né? Ou cuidar das águas, evitar o desmatamento perto de nascentes, né? São pequenas atitudes que vão fazer com que nós, seres humanos, podemos viver muito mais tempo, né,
nesse planeta e cuidar para que as futuras gerações possam usufruir, né, da água limpa, do ar limpo, né, das florestas, tá? Então pensem um pouquinho nisso, que são pequenas atitudes que podem fazer com que nós alcançamos, né, a sustentabilidade, né, no nosso planeta. E aqui eu trago para vocês alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós não dizemos só sobre o meio ambiente, tá? A professora falou um pouco mais aqui sobre o meio ambiente porque está relacionado ao nosso tema, mas ser sustentável não é só promover a limpeza, né, o lixo no lixo, não poluir as águas, não desmatar, não queimar, mas desenvolver, né, ter o desenvolvimento sustentável é erradicação da pobreza, né? Ou seja, poder ajudar o nosso próximo. Se ele é mais pobre que eu e eu tenho condição de ajudar, então por que não ajudar? Erradicação da fome, né? Se eu tenho uma boa posição, se eu tenho como ajudar aquele que não tem um alimento, por que não ajudar? Né? É ter saúde de qualidade. E tudo aquilo que nós falamos lá do meio ambiente reflete aqui na saúde, né, de qualidade, é ter saúde de qualidade, é ter educação de qualidade, é igualdade de gênero, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. Olha lá, água limpa e saneamento básico. O que é o saneamento básico? É ter rede de esgoto, é ter água encanada, né? É ter as ruas limpas, ter uma qualidade de vida saudável, né? Energias renováveis. Então, a economia de energia também gera um desenvolvimento sustentável, né? Lembra das pequenas atitudes? Então, além de não poluir as águas, além de jogar o lixo no lixo, além de não provocar queimadas, além de não poluir o ar, né? Nós podemos economizar na energia. Lembram-se que as hidrelétricas são produzidas, né, pela força da água. Quer dizer, a hidrelétrica, né, é aquela que concentra ali aquelas quedas d'água, a força da água para produzir energia elétrica. Se não tivermos mais água, como vai ser a produção de energia elétrica? Então, olha só, tá vendo que uma coisa está ligada à outra? Uma coisa está... se não tivermos a água, o ser humano não vai poder matar sua sede, né? Não vai poder produzir energia elétrica. E aí, energia sustentável? Por que não utilizar a energia do sol, né? Então, economia de energia também gera uma produção sustentável, né? Um desenvolvimento sustentável, empregos dignos, crescimento econômico, inovação em infraestrutura, então ter uma cidade planejada, uma cidade organizada, redução das desigualdades sociais, né? Cidades e comunidades sustentáveis, consumo responsável. Então, mais uma vez aqui eu vou dizer, o consumo exagerado gera lixo exagerado, né? Então, consuma somente o necessário, né? São atitudes que vão nos levar a um desenvolvimento sustentável. Combate as mudanças climáticas, né? Como que nós podemos combater as mudanças climáticas, né? A queimada, lembra que a professora falou das queimadas? As queimadas vão gerar o aquecimento global. E aí isso impacta, né, nas mudanças climáticas. O clima está ficando cada vez mais quente, né? E o que isso vai fazer com o ser humano? Vamos pensar nisso? Vida debaixo d'água. Então, se eu poluo as águas, além de me prejudicar, eu prejudico os animais que estão ali, que são fonte de alimento para os seres humanos também. A vida sobre a terra, qualquer tipo de vida sobre a terra é essencial.
Lembra lá em ciências, quando vocês estudam a cadeia alimentar, que um depende do outro para sobreviver? Então, a vida sobre a terra é preservar a vida, seja qual for a sua espécie, seja o ser humano, seja o animal, seja as nossas plantas, qualquer tipo de vida deve ser preservada, né? E aí nós trazemos aqui ter paz e justiça, ser justo, provocar a paz na humanidade, ok? Parcerias pelas metas. Então, quando a gente fala de parceria, é a união entre as pessoas, a união entre os seres vivos vai fazer com que o nosso planeta seja sustentável, tá? E aí, eu trago para vocês aqui que tudo está conectado. Tudo está conectado. Quando eu falei para vocês da cadeia alimentar, é mais ou menos isso. Nós precisamos das árvores, né? Os animais precisam das árvores. Nós temos alguns animais como fonte de alimento. Então, tudo vai girar em torno do mundo, do meio ambiente, e tudo está conectado. Nós estamos conectados com o meio ambiente, nós estamos conectados com o mundo, nós estamos conectados com as outras pessoas, com os animais, com os seres vivos. Então, pensem nisso. Lá no final do formulário do Google Forms, a professora vai colocar um vídeo com uma música que está relacionada a isso. Tudo está conectado. Laudato Si. Esse Laudato Si é um documento, né, que o Papa Francisco escreveu em busca desses objetivos que a professora buscou aqui, ó, tá? Em busca desses objetivos de sustentabilidade, né, de preservação do meio ambiente, tá? Onde o Papa Francisco vai fazer um apelo, né, pela mudança e unificação das pessoas para combater a degradação do meio ambiente, tá? E a alteração climática. Então, ele vai dizer, né, o Papa Francisco vai falar para nós que tudo está interligado, tudo está conectado, tá? Então, olha só, observem essa imagem aí, né? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho sobre essa imagem. Nós temos aqui o nosso planeta e nós temos aqui os seres humanos, né? Um ser humano precisa do outro para sobreviver, para viver, e nós precisamos da Terra, né? Do nosso planeta. E aqui a professora traz um pouquinho também dessa frase de que tudo está interligado, né? Nós precisamos do meio ambiente, né? Das indústrias, né? Do nosso comércio, do nosso ganha-pão, dos animais, e tudo vai girar em torno do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso universo, né? Do meio ambiente. Então, olha só aqui, ó. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra é nosso lar, está viva como uma comunidade de vida única. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte, né? Cuide do planeta. Juntos nós somos mais fortes. Se cada um fizer a sua parte, né? Juntos nós vamos conseguir atingir aí um desenvolvimento sustentável, proporcionando uma vida mais saudável para todos que vivem na Terra, tá? Cuide do seu lar, a Terra é o nosso lar. Proteja, cuide do seu lar, porque é cuidar de si mesmo e das gerações futuras. Você cuidando do seu lar, você estará cuidando de si mesmo. Então vamos cuidar do nosso lar, vamos cuidar do nosso planeta Terra, né? Assim nós estaremos cuidando de nós mesmos e das nossas gerações futuras. E lembre-se mais uma vez, tudo está interligado. Se você faz coisas boas, né, para o meio ambiente, você receberá coisas boas do meio ambiente. E agora nós vamos finalmente para o nosso trabalho. Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre o nosso tema sustentabilidade e meio ambiente. E agora vocês irão responder 2 questões para a professora aqui abaixo no formulário.
Sabemos que atingimos a sustentabilidade quando conseguimos satisfazer nossas necessidades, né, nosso consumo, né, do meio ambiente, sem comprometer ou prejudicar o meio ambiente, além de preservar o direito, né, das gerações futuras em utilizar esses recursos. Diante disso, responda: qual das imagens abaixo representa uma sociedade sustentável? Então, nós temos aqui duas imagens, né? Nós temos aqui a primeira imagem e a segunda imagem. E aí, qual representa uma sociedade sustentável? Então, vocês vão marcar um X aqui em qual dessas imagens representa a sociedade sustentável, tudo bem? E depois que vocês marcarem, vocês vão explicar por que vocês escolheram essa imagem como uma sociedade sustentável. Se vocês escolheram essa daqui, vocês vão explicar por que vocês escolheram essa aqui. Se vocês marcaram essa, por que vocês acreditam que essa imagem aqui é uma imagem que melhor representa uma sociedade sustentável, certo? Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, vocês vão citar 5 atitudes que podem promover a sustentabilidade no nosso planeta. Então, vocês vão marcar aqui 5 atitudes simples, não precisam procurar atitudes muito difíceis, mas atitudes simples que podem promover a sustentabilidade no nosso planeta. Tudo bem? Então, essa é a atividade, este é o trabalho, tá? Sobre a sustentabilidade do meio ambiente, que vale nota 2. Tudo bem? Por hoje é só, fique com Deus. Bons estudos para vocês. Lembrando que essa atividade deve ser respondida até o dia 11, tá? De junho. Até o dia 11, vocês têm que devolver o formulário respondido. Tudo bem? Fiquem com Deus. Se cuidem e cuidem do meio ambiente. Até a próxima aula.